Sabe, nessa noite o Senhor tem uma palavra especial para nós. Se você puder anotar, amém? Gostaria que você anotasse. O tema dessa noite é: o arrependimento prepara o lugar para o avivamento. Declara assim: o arrependimento prepara o lugar para o avivamento. Arrependimento era o tema da pregação de João Batista. Imagina um homem pregar a mesma mensagem todos os domingos, todos os dias. Era esse o tema: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos. E era só isso. E como sempre o Senhor falava em cada coração, e havia arrependimento, havia batismo e havia transformação. Aleluia! Eu quero ler com vocês a palavra em 1 Samuel, capítulo 7, verso 1 até o 10. É um pouco grande, mas eu quero compartilhar com vocês essa mensagem. A palavra do Senhor declara assim: os homens de Kiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Declara assim: 20 anos. 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel. Volta lá no 2, por favor. Aqui a palavra fala que a arca de Deus, que simbolizava a presença do Senhor em Israel, foi levada para outro lugar. Isso quer dizer que a arca do Senhor não estava ali em Israel. Não estava. Foi levada a uma colina durante 20 anos. Imagina, durante 20 anos a presença do Senhor não está no lugar. Imagina a sua casa sem a presença do Senhor. Misericórdia, não quero nem imaginar. Fala assim: está amarrado em nome de Jesus. Não quero nem imaginar. Mas foi isso que aconteceu nesse momento. 20 anos sem ouvir a voz do Senhor. 20 anos sem ouvir a palavra do profeta. Aí no final desse versículo 2, a palavra fala: e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Tem uma tradução, acho que é em inglês, alguma coisa assim, eu acho que você não vai achar aí, mas tem uma tradução que fala: e o povo de Israel suspirou por Deus. Sabe quando você tem aquele seu ente querido, seu filho, viaja de férias, vai lá para casa de alguém, ou sua esposa ou seu esposo viaja a trabalho, ou vai fazer alguma coisa e fica durante uns 3 dias ou uma semana longe, não dá aquele negocinho aqui, ó, no coração? Ai, que saudade. É ou não é? Misericórdia se a esposa não sente saudade do marido. Misericórdia. E misericórdia se o marido não sente saudade da esposa. Tem algo errado. Tem algo errado. E misericórdia se os filhos não sentem saudade da mãe e do pai. Tem algo errado. E aqui a palavra declara que o povo começou a sentir saudade do Senhor. E aí eles começaram a querer voltar a buscar ao Senhor. E só foi depois que aconteceu isso no coraçãozinho deles. E Samuel disse a toda a nação de Israel. Foi quando aconteceu isso que o Senhor levantou o profeta Samuel para falar algo para o povo novamente.
depois de 20 anos, o profeta ficou, fala assim, quietinho, quietinho. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se. Alguma coisa dando. Aqui, desligar aqui. Pronto. Se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim, os israelitas se livraram de todos, se livraram dos balins e dos postes sagrados, e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispa, e eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Olha que interessante, queridos, nesse versículo. O profeta Samuel, usado por Deus, direciona o povo de Israel sair da onde eles estavam e ir para uma cidade chamada Mispa. Sabe o que Mispa aqui representa? A igreja. Mispa está representando a igreja, as nossas vidas. Eles ouviram a direção de Deus. Sai daqui e vai congregar lá, buscar ao Senhor em Mispa. Eu quero dizer nessa noite, vocês estão em Mispa, aonde o Senhor direcionou para o povo se reunir para buscar a Ele. E eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Verso 6. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram perante ao Senhor. Naquele dia, jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispa que Samuel liderou os israelitas como juiz. De repente, para você, vem essa questão: o que significa tirar água e derramar perante ao Senhor? É simples. Eles estavam tendo uma atitude de arrependimento, tendo uma atitude declarando assim: a partir de hoje, eu lanço fora toda aquela sujeira que está em mim, perante ao Senhor eu me derramo, declarando que eu me arrependo. Eles começaram a lançar águas perante ao Senhor, arrependimento. E ali eles começavam a declarar: temos pecado contra ti, ó Senhor. E foi lá, né, que o profeta começou a liderar o povo, começou a ministrar, liberar a palavra e ser juiz, autoridade. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Quantos aqui já declararam: depois que eu comecei a ir para a igreja, parece que a guerra ficou grande? Alguns já declararam isso. Eu comecei a buscar, as coisas começaram a apertar. Eu quero te dizer, você está no caminho certo. Sabe por quê? Porque quando o povo resolveu se reunir em Mispa, os inimigos, fala assim, os inimigos ficaram sabendo. E ali eles começaram a se reunir, se preparar para atracar o povo. Mas eu quero te dizer, queridos, não tenha medo, em nome de Jesus, porque vocês são mais do que vencedores. O inimigo já caiu por terra, em nome de Jesus. E disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, e ofereceu inteiro
como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de todo Israel, e o Senhor lhes respondeu. Declara assim: e o Senhor respondeu. Fala assim: o meu Deus, Ele responde. Ele responde. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Aleluia! Olha que poderoso é o nosso Deus. Quando o povo resolve se arrepender, quando o povo resolve clamar ao Senhor, quando o povo decide plenamente confiar em Deus, até os inimigos que tentam se levantar contra esse povo, o Senhor se prepara para trovejar contra eles. Sabe o que está acontecendo? Queridos, eu quero que você entenda que quando a palavra fala que o Senhor trovejou sobre os filisteus, eu quero te dizer que o Senhor mandou raio, mandou um trovão mesmo, matou uma pancada. Está entendendo? Porque há Deus em Israel, há Deus na vida do Lucas, há Deus, o Senhor está sobre a vida do presbítero Bruno. Mesmo que os inimigos tentam derrubá-lo, tenta de todas as formas prendê-lo, o Senhor, Ele peleja por ele. Mas o primeiro passo que eu quero te dizer, o primeiro passo que o povo de Israel precisou dar, foi se arrepender. Se arrepender. Tudo começa com arrependimento. Tudo começa quando você começa a reconhecer que tem vivido algumas áreas erradas, que precisa se arrepender. De repente é a forma de falar, de repente é uma declaração que você fez, de repente é um comportamento errado, de repente é uma posição errada espiritualmente falando, de repente é se arrepender porque você tem deixado de fazer coisas para o Senhor. Quando o Senhor te chama para orar, quando o Senhor quer falar com você durante a tarde, durante a manhã, durante a noite, e você simplesmente deixa para amanhã, é motivo de se arrepender, sim. Quando você de repente faz alguma coisa e o Senhor fala: Luiz Paulo, não faz isso. Aí a pessoa pensa: não tem nada a ver. Misericórdia. É um exemplo, pessoal. É um exemplo. Luiz Paulo, homem de Deus, glória a Deus, está sempre aí com a gente, né? Queridos, precisamos ter essa consciência. Precisamos identificar quando estamos em pecado, quando estamos em erro, para poder se arrepender o mais rápido possível, para que não venhamos estar presos em nenhum laço do inferno de argumento. Deixa para depois. Eu não sinto de me arrepender. Não é questão de sentir, é questão de tomar uma decisão. É questão de falar assim: Deus é santo, Ele me olha, Ele me vê, o que Ele está enxergando em mim? A palavra fala que sem santidade ninguém verás a Deus. Nós precisamos nos arrepender. Fala assim: eu preciso me arrepender. O pastor está falando para mim me arrepender de algo. Eu não tenho nada para me arrepender. Aleluia. Então por que não foi arrebatado ainda? Eu quero te dizer, todos nós temos algo para se arrepender. Todos os dias. Todos os dias.
E muitas vezes as coisas não acontecem, não são liberadas por falta de arrependimento, por conta de um orgulho, por conta de uma soberba, de achar que eu já cheguei no nível. Quem não se arrepende, simplesmente está falando, eu não nasci de novo. Porque para nascer de novo em Cristo é necessário arrependimento. É necessário, sabe o que? Confessar, Senhor, eu reconheço que sou um pecador e me arrependo dos meus pecados. Eu gosto de uma frase de John Stott que fala: a fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Eu vou repetir. A fé que recebe a Cristo precisa ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Nós precisamos e declaramos muitas vezes: eu tenho fé, eu aceitei a Cristo, eu sou filho de Deus. E muitas vezes não é acompanhado pelo mesmo arrependimento que rejeita o pecado. Aqui nós estamos falando de um povo escolhido, de um povo que já tinha a promessa de Deus. Quantos aqui tem promessas de Deus? Aleluia! Temos promessas de Deus. Somos um povo escolhido por Deus. Você é escolhido, escolhida pelo Senhor. Nós estamos falando de um povo aqui que o Senhor tirou do Egito e falou assim: a partir de hoje eu serei o seu Deus e vós sereis meu povo. Mas mesmo assim, esse povo caiu naquela, tem nada a ver, a ponto de aceitar ídolos, idolatria no meio deles, a ponto de deixar a arca, a presença do Senhor, ir para outro lugar. E muitas vezes nós nos comportamos como eles. No decorrer da caminhada, as coisas sutis que o diabo começa a lançar, as idolatrias, que não tem nada a ver, todo mundo faz, mas você não é todo mundo, você é filho de Deus. Mas esse pensamento ou essa palavra tem nada a ver. Aí começa a falar igual as pessoas do mundo, começa a tolerar coisas que é do mundo, que ferem a santidade de Deus. Mas não tem nada a ver, somos uma igreja moderna. Não, a santidade de Deus nunca vai se modernizar. A santidade de Deus é padrão da Bíblia, a Bíblia é de Deus. E nós não vamos nos render a esse padrão humanista, esse padrão modernismo. Nós vamos pregar arrependimento, nascer de novo, viver a fé da palavra de Deus, de Cristo. Aí aos poucos, muitos começam a permitir. Querido, é terrível como muitos estão se afastando da presença de Deus sem perceber. Crente falando palavrão, crente acreditando em signo, astrologia. É terrível como pessoas estão se afastando e permitindo coisinhas entrar. Aí fala: eu estou bem, eu estou legal, oh aleluia. Precisa se arrepender, precisa, sabe, ter esse primeiro passo. Ai, que saudade de Deus. Aí se prepara, porque virá um profeta e vai falar assim: ei, está na hora de você ir para Mispa, lugar de arrependimento, buscar ao Senhor, fazer uma aliança, um compromisso, um voto a Ele, e Ele vai se levantar e vai trovejar contra os seus inimigos. Sabe o que?
Às vezes você começa a passar por tanta luta e é o inimigo se levantando, são coisas te apertando. É o Senhor permitindo essas coisas para que você volte. É o Senhor permitindo essas situações para que você volte o teu coração verdadeiramente, genuinamente para o altar. Para o altar do Senhor. Para o que realmente Ele te chamou. Sabe, não tente pular etapas. Arrependimento genuíno é o primeiro passo para o novo nascimento. Esses dias eu estava conversando com um discípulo e eu estava falando assim, tremendo a diferença da ovelha para o bode. É muito tremenda a diferença. Ovelha, ela é dependente do pastor, do sumo pastor, do bom pastor, do Senhor Jesus. Ela é dependente dela. Porque a ovelha é um bichinho que tem a visão, ela não enxerga direito. Sabia disso? A ovelha, ela tem probleminha, ela não enxerga direito. Ela precisa ouvir a voz. Ela precisa ouvir a voz. Ela é dependente da voz. Quando ela começa a se afastar, ela não consegue ouvir a voz. Aí ela se perde. Ela precisa ser levada até o pasto para comer. Ela é dependente. Bode não. Bode gosta de andar em cima das ovelhas, pisotear. Bode dá cabeçada. Bode é um bicho terrível, come qualquer coisa, come tudo. Deixa as ovelhinhas sem comida e ainda come o que não presta. E quando tenta ser guiado, ele dá cabeçada no pastor. Aí eu falei assim, como que resolve essa situação do bode? Como que bode pode virar ovelha? Dá. Como que pode? Bode tem esperança para mudar? Ele é mesmo, pastor. E agora? Como é que faz para bode virar ovelha? Eu falei, tem um jeito. Como? Morrer e nascer de novo. Morrer e nascer de novo. Morre para ser bode, nunca mais vai ser bode. E nasce em Cristo para ser ovelha. Mas é necessário arrependimento. É necessário arrependimento. Mudança de natureza. E o novo nascimento em Cristo gera essa mudança de natureza em nós. Aleluia! Mas tem um primeiro passo. Arrependimento. A palavra do Senhor em Mateus capítulo 3, verso 8 declara: produze, pois, frutos dignos de arrependimento. Deem fruto que mostre o arrependimento. Como que alguém pode mostrar fruto de arrependimento? Quem realmente se arrependeu. Quem realmente, genuinamente se arrependeu, dá frutos de arrependimento. Que frutos são esses? É a mudança. Mudança de caráter, mudança de posição. O que ela fazia antes não faz mais. Ela tem uma metanoia, uma mudança de mente. Isso é arrependimento. E muitas vezes tem pessoas que pecam na sexta, se arrepende, pede perdão, fala, e na segunda-feira cai de novo, aí fala, Deus, eu me arrependi. Não se arrependeu, porque senão não faria de novo. Não faria de novo. Não se arrependeu. Isso se chama remorso. Obrigado, você me lembrou. Remorso. A palavra fala, quantos aqui já ouviram falar de Saul, rei Saul? E a Bíblia diz que ele chorou, pedindo perdão ao Senhor. Mas a Bíblia fala que
Deus não viu arrependimento no coração dele. Sabe o que quer dizer? Que nem sempre lágrimas é arrependimento. A sua postura depois que vai revelar. A sua postura depois será o fruto. Ou que você se arrependeu de verdade, ou que passou por um mover de sentimento, de emoção. Mas declara assim: quando Deus vem e toca, sentimentalismo não quer dizer nada. Entendeu? É posicionamento, é atitude. Tem situações que muitas vezes você tem vivido, e quando as coisas apertam, você grita, você clama, e o Senhor vem com o socorro dele, transforma aquela situação, mas depois tudo volta ao normal para você. Eu não sei quem é, mas o Senhor te pergunta: eu venho com intervenção, mas e quando tudo ficar bem? E quando tudo ficar bem, você vai continuar me buscando? Você vai continuar querendo ouvir a minha voz? Você vai continuar se humilhando e se derramando no altar? Ou vai voltar tudo como era antes? Para o cumprimento de uma promessa exige estar no caminho de obediência. Falta de arrependimento pode levar à perda do propósito. Falta de arrependimento pode levar a pessoa a se afastar do propósito, como aconteceu com o povo de Israel. Não se arrependia. E teve até um momento que eu estava até conversando com a pastora Elaine essa semana, quando o profeta Jonas, foi lá para pregar para Nínive, e ele não queria de jeito nenhum para pregar: o Senhor vai acabar com essa cidade, se arrependemos. E a palavra fala que o profeta Jonas ficou bravo demais, porque Deus veio com compaixão para o povo de Nínive, porque eles resolveram o quê? Se arrepender, se humilhar, declarar um jejum. Até os animais e crianças jejuaram. Imagina você colocar o seu filho, a sua filha para jejuar. Você vai jejuar, Giovanni, você vai jejuar. Você vai ficar o dia inteiro sem comer. Imagina, até os animais. Imagina o Lucky, o gato negão, pretão do Bruno e da Carol. Você não vai comer. Não ia deixar os dois dormir. Vai jejuar. Pedrão, vai jejuar, Pedro. Você vai aprender a ser crente na marra. Vai jejuar, Ezra. Ele fica bravo quando está com fome, rapaz. Ele fica. Imagina. Mas declararam um jejum. E olha, sabe o que é incrível? Deus veio com compaixão. Deus livrou Nínive. O decreto que era de morte foi transformado. Agora eu te falo, queridos, se através de jejum e de oração de arrependimento Deus mudou a história de uma nação, imagina o que Ele não fará com você. Ele vai mudar a tua história, vai mudar a sua geração e vai te usar para mudar a história das nações, em nome de Jesus. Porque começamos a entender que o primeiro passo é arrependimento. Todo avivamento que Deus liberava sobre a igreja e sobre uma nação, sempre
O arrependimento veio antes. O arrependimento veio antes. Eu gosto de uma frase que Finney declarou: o reavivamento é renovado com a convicção de pecado e arrependimento. Tem muitos que falam: eu quero um avivamento, eu quero um reavivamento, eu quero viver o que o povo de Atos da igreja primitiva falava. Eu quero viver tudo aquilo, aquele derramar poderoso da igreja. Mas naquele tempo existia uma convicção. Eles reconheciam verdadeiramente: eu estou em pecado e eu preciso me arrepender. E havia arrependimento, seguido de um intenso desejo de viver em obediência a Deus. Sabe, toda uma pessoa que se arrependeu genuinamente é seguido com intensa vontade de fazer a vontade de Deus, de obedecer a Deus nos detalhes. Acho muito tremendo quando o povo, a galera que passa pela universidade da vida, depois vai para o encontro. Depois que passa o encontro, a galera vem cantando: ai, Deus está comigo, meu. Uau, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu estou ouvindo a vontade de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus, eu estou ouvindo uma direção de Deus. Deus está falando para me pregar para o poste, eu vou pregar para o poste, mas eu vou obedecer a Deus. É muito tremendo. Porque passou os 3 dias ali, derramado na presença de Deus, derramado, chorando, se alegrando, dançando, entregando aquele dia para o Senhor. E isso, automaticamente, é a entrega da vontade e a Ele. Uma profunda, sabe, aquela profunda humildade e se humilhar diante dEle. Não podemos deixar que a religiosidade nos deixe frios, a ponto de não conseguirmos chorar e de se humilhar diante da presença de Deus. Nós não podemos chegar num período e declarar que isso é maturidade. Não confunda maturidade com frieza espiritual. Não confunda a religiosidade. Não permita que a religiosidade entre a ponto de você não conseguir chorar na presença de Deus, se render, se ajoelhar diante do Senhor e ali, ficar ali chorando, clamando e buscando. Não, mas eu sou ministro de louvor, eu não posso me ajoelhar. O que as pessoas vão dizer de mim? Vão dizer que eu estou em pecado? Não, mas eu sou pastor, eu não posso chorar porque as pessoas vão achar que eu estou passando alguma dificuldade. Eu vou chorar na presença de Deus, eu vou me humilhar na presença de Deus, porque Ele é tudo que eu preciso. Ele é o motivo de eu estar aqui, Ele é o motivo de eu estar vivo. É Ele, o Rei, Ele que é o meu Senhor, Ele que é o meu Salvador. Então eu vou me humilhar. Se precisar eu vou girar ali. Se precisar eu quero a presença de Deus. E sabia que isso, muitas vezes, espanta a religiosidade. Espanta a religiosidade. Que isso? Misericórdia. Meu Deus. Precisamos ser como crianças. Chorar mesmo na presença do Senhor. Porque se você não se ajoelhar, se você não estiver pronto a se humilhar diante de Deus, se você não estiver disposto a se render diante de Deus, a se jogar aos pés do Senhor, pode ter certeza que o diabo vai tentar de todas as formas te derrubar diante do pecado. O que te mantém forte não é o quanto você sabe e o quanto você tem de caminhada. O que te mantém forte é o quanto você tem passado de joelhos, se humilhando na presença de Deus, buscando ao Senhor, orando, adorando o Senhor. Esse momento aqui de louvor e de adoração, queridos, sabe o que é? É você praticar o que vai acontecer no céu, que vai ser 24 horas adorando o Senhor, 24 horas buscando o Senhor, olhando para o Senhor, buscando o Senhor. Lá no céu não vai ter palavra, não vai ter culto, palavra, pregação de arrependimento, não vai ter. Lá no céu não vai ter oração pelos enfermos. Lá no céu não vai ter aquela palavra de profeta, de profecia, não. Lá no céu é adoração. Lá no céu, até os 24 anciãos, está lá, se humilhando diante do Senhor
tirando as suas coroas diante dele. Acha que eu tenho curso disso, eu tenho aquilo, eu tenho lá. Que isso? Eu vou estar na presença do Rei. Esses dias eu estava orando, eu estava meditando, vendo a minha vida, e eu percebi algo. Tudo foi entregue para o Senhor. Tudo foi entregue para o Senhor. Eu entendi que se eu não viver esse propósito, não tem sentido. Eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Eu entendi que se eu não pregar, ai de mim, porque tudo na minha vida está centralizado no Senhor. Se eu deixar de fazer isso, eu não tenho o que fazer. Queridos, hoje o Senhor te pergunta: o que você precisa se arrepender? Ele já sabe, mas Ele quer que você reconheça. Tem coisas prendendo. Tem algumas pessoas aqui presas no reino espiritual por falta de arrependimento. Tem outras pessoas que não estão entendendo o propósito delas por falta de arrependimento. Quando a razão passa a justificar a sua falta de quebrantamento, é porque a religiosidade já tomou conta da sua mente. Eu não me arrependo porque eu não sinto a presença de Deus. O louvor está faltando unção. Eu não sinto quebrantamento porque eu não sinto a presença de Deus na pregação do pastor. Eu não me arrependo, eu não sinto nada porque aquela presbítera que está, ou presbítero que está ministrando a célula, não sabe muito da palavra. Eu não sinto. Você não sente a presença de Deus por conta que a religiosidade tomou conta. Não tem que justificar a falta de quebrantamento por conta disso. Deus nos chama a nos arrepender. O Senhor nos está te chamando para se arrepender. Se arrepender. Deus está te falando: passe pelo quebrantamento. Volte para os pés de Jesus. A palavra do Senhor em Salmos 51, verso 17 declara: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Deus mudou a sentença de uma nação. O que Ele não fará quando você resolver se arrepender? O que Ele não fará? Ele vai te levantar. Ele vai usar você. Ele vai te exaltar para mudar histórias. Não apenas a sua história, mas histórias. Eu acho muito tremendo aquela... Todo mundo conhece essa palavra. Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ao amanhecer. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece e declara isso no momento de luta, de escuridão, no momento de perda, no momento de pressão, no momento de humilhação. O Lucas me humilhou. Mas pode deixar. O choro dura uma noite. Eu vou chorar porque ele me humilhou. Eu vou chorar porque ele me magoou. Eu vou chorar porque ele não me responde no WhatsApp. Ao contrário. Eu vou chorar. Todo mundo usa essa palavra nesse sentido. Mas eu quero te dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É necessário você passar pelo quebrantamento para você poder receber o vinho novo. É necessário você
está disposto a se humilhar e chorar mesmo a noite inteira, para saber que o Senhor vai renovar suas forças no outro dia, vindo com vinho novo, vinho com azeite, vindo com renovo, vindo com força, vindo com transformação. Mas muitos querem receber alegria sem passar pelo quebrantamento. Querem receber o novo sem querer abandonar o velho. Querem receber a nova história vivendo no velho comportamento, com os velhos pecados. O Senhor nos chama a se arrepender. Entenda que pecado, entender que pecado é um veneno. Entender que pecado é um veneno que vai te levar à morte. Pecado para nossa carne muitas vezes é docinho, mas é um veneno que vai levar à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Pare de aceitar o nada a ver. Pare de aceitar as coisinhas que nada a ver. Eu vou levando aos poucos. Decida hoje se arrepender. Decida hoje viver um novo tempo, para que você possa receber, em nome de Jesus, receber uma nova história, para que haja um desatar, um romper na tua vida, em nome de Jesus, para que haja novo nascimento, para que você consiga a permanecer firme contra os ataques do inimigo. Você sabia que quem não nasceu de novo, não consegue, não tem força para vencer o inimigo? Porque só quem nasceu de novo, tem o caráter de Cristo. Tem o caráter de Cristo. Tem força para vencer o adversário. Tem força para falar assim: isso eu não quero. Isso eu não aceito na minha vida. Se de alguma forma o inimigo tem tido facilidade para te derrubar ou para te envolver, isso significa que você está ficando longe demais, já está sendo parte do exército do inimigo. E é só através do novo nascimento que você consegue falar assim: aqui não, porque aqui quem domina é o Senhor Jesus. Eu fui comprado com preço de sangue. Você não está percebendo que aqui tem o sangue do Cordeiro? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu acho muito interessante que a gente conhece essa palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes, ficou aqui. Obrigado. A palavra declara. Vem cá, presbítero. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Aí você tem força para resistir ao diabo e ele fugir de vós. Mas se você não se sujeita a Deus, como é que você vai resistir ao diabo? É o versículo, a palavra inteira. Traz aqui para mim, por favor, lindão. Se sujeitar a Deus é reconhecer que você é um pecador e precisa e depende de Deus. Que o Senhor domina sobre a sua vida e sobre as suas vontades. Que o Senhor Jesus é o centro da sua vida. Aí você pode olhar e falar assim: eu te rejeito, eu te resisto, Satanás, porque eu me sujeito a Deus. Mas tem muita gente fazendo ao contrário, se sujeitando ao diabo e resistindo a Deus. Você sabia disso?
se sujeita ao diabo, às vontades dele, às coisas que ele tem apresentado. E sabe o que acontece? Quando vem uma palavra de Deus, a pessoa resiste. Isso não é para mim não. Porque ó, tá tudo bem. Ó, tá 100%. Legal. E a palavra fala. Tiago capítulo 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ponto. Está na palavra. É Bíblia. Esse é o momento de nós nos arrepender. O Senhor, eu preciso me arrepender. Tem situações na minha vida que não está legal. Tem situações que é errado. Tem situações que, se arrepender porque não consegue perdoar um irmão. Senhor, eu não consigo perdoar ele. Eu preciso me arrepender, Senhor. Preciso se arrepender. Está contra a palavra. A palavra fala para você perdoar o seu irmão. Se você não perdoa, você está contra. Precisa se arrepender. Pastor, eu não consigo amar aquela pessoa, aquele meu irmão. Me tira a paciência. Consigo amá-lo. Precisa se arrepender. Se você se arrepende e nasce de novo, você consegue amar. Pastor, é meio complicado eu aceitar essas palavras duras. Precisa se arrepender, porque não é a minha palavra, nem a minha opinião. É a palavra de Deus. Pastor, tem umas coisas passando aqui na minha mente, no meu coração, que olha, eu sinto que tem me afastado do Senhor. É momento de se arrepender e falar assim, perdão, Senhor, por isso que eu pensei, por isso que está aqui, ó. Sabe, queridos, o arrependimento e quebrantamento sempre antecede ao vinho novo e o avivamento. O arrependimento prepara o caminho para o novo. Você quer viver o novo? Tem muitas pessoas que falaram, eu quero viver o novo. Eu quero viver uma nova história. Mas é necessário passar pelo arrependimento. Arrependimento. Agora eu te pergunto, quantos aqui precisam ver a sua história ser mudada? Que reconhece que precisa se arrepender de algo, se arrepender de algum pecado, se arrepender por alguma declaração, se arrepender por alguma mentira que saiu da tua boca, se arrepender por alguma coisa que você falou mal de algum irmão, ou de alguma irmã, ou do seu chefe, ou da sua empresa. Se arrepender de repente por ter falado e fofocado referente a alguém. Eu não gosto disso. Você viu ela que faz? Isso é pecado. Você falar mal do seu irmão, da sua irmã, isso é pecado. Pior ainda, falar mal da tua igreja. É pecado também, porque é o lugar que você recebe alimento, você recebe oração. Tem pessoas que se preocupam com você, que ora por você, que intercede por você. É errado. É momento de pedir perdão. Se de repente você tem permitido alguma coisa e você tem percebido que tem te afastado do propósito. Pastor, eu estou desanimado. Aconteceu algo. Se arrepende por isso que você sentiu e vai confessar para o seu irmão. Olha, Gabriel, eu estou desanimado, sabe por quê? Você falou isso para mim, cara. Você me olhou torto. Olha, você falou um negócio, teve uma atitude aqui no meio do culto que você, não gostei, tá? Estou pensando até em domingo que vem não voltar. Olha, precisa se arrepender. A pessoa se arrepende, vai pedir perdão, vai confessar. Gabriel, estou bravo com você. É assim. Lindão, te amo, hein? Não tem nada, tá liberado aqui. Mas é algo que nós precisamos entender. Precisamos entender para que possamos crescer de uma forma saudável na palavra e sendo usado por Deus.
E não apenas ouvintes, mas praticantes. Praticar a palavra. Não apenas ouvir a palavra. Praticar, viver. E olha, eu tenho certeza que algo vai acontecer através da sua vida. Quantos aqui reconhecem que precisa se arrepender de algo e mudar? Mas aqui nem a pastora. Então eu te convido a ficar de pé. Sabe por que eu te convido a ficar de pé? Porque aqui na frente nós vamos nos ajoelhar. Nos ajoelhar. Se você não pode ficar de joelhos por conta de alguma coisa, pode ficar sentadinho. Pode sentar aqui no altar, ó. No altar é lugar de sacrifício. Então você vai, seu sacrifício.